voltei. Vi que vocês mandaram algumas coisas aqui. Blue Edu. Resumo do vídeo. Cuida da sua vida que eu cuido da minha. Basicamente. É que assim, é vídeo de fofoca. Às vezes a gente quer conversar sobre algumas coisas também. Poder falar aqui a nossa opinião e pá. Que é o que todo mundo gosta de ver. É o que dá certo aqui no Brasil. Isso daí é uma coisa que a gente não pode negar. Immortan Joe e será em preto e branco Nankin. Qual deles devo desenhar? Eu acho que o Tarzan deve ser mais interessante pro desenho, cara. Sendo bem sincero, eu acho que o Tarzan dos anos 60 deve ser mais interessante. Especialmente se você quiser realismo. Tipo, desenhar como se fosse o ator da época, saca? Deixa eu ver aqui se eu tenho mais algum outro videozinho. Eu acho que eu tenho aqui. Tá, os dois aqui eu já assisti na última live. E tá, o outro vídeo aqui que eu quero assistir, agora já vamos para uma outra vertente que não tem nada a ver, que seria do Gaming Verso. Na minha opinião, como esses personagens mudaram para sempre os jogos de luta, eu acho. O título tá cortado. Então vamos colocar aqui. E nós vamos assistir. Como vocês repararam, eu tô falando bastante de fighting games aqui, né? Será que eu tô preparando terreno para alguma coisa no futuro? Não sei. Vamos fechar isso aqui. Vamos trocar aqui a nossa tela. Quem é pior? Os QU ou AM? Hã? E bom, vamos aqui dar play no vídeo. Se você estiver assistindo esse vídeo através do canal de cortes, o link do vídeo original vai estar na descrição. Então, sem mais delongas, deixa eu deixar o link aqui salvo também, porque com certeza... não, já tá aqui. Os três já estão aqui. Panguei. Então, vamos direto aqui para o vídeo. Os jogos de luta realmente são o meu gênero preferido, e os anos 90 foram onde realmente tudo começou pra valer. Muitas franquias revolucionaram o gênero, e junto com elas vieram os seus personagens. E no vídeo de hoje irei apresentar os personagens que, na minha opinião, marcaram os jogos de luta para sempre. Mas antes de começarmos aqui, como é de costume, já peço aquela inscrição, aquele like. Galera, eu insisto, eu sei que é chato, mas grande parte do público aqui que assiste os nossos vídeos ainda não é inscrito, e é de suma importância que vocês se inscrevam. A nossa meta aqui é tentar chegar até o final do ano com pelo menos uns 10 mil inscritos. E isso está se provando uma tarefa muito difícil porque estamos muito longe. Então, conto com a ajuda de vocês. Para além disso, também você pode se tornar membro aqui do canal e ser um patrocinador oficial. Bom, como se trata mais de um vídeo opinativo, dessa vez agora a gente não vai falar de fofoca, vai falar de jogo de luta. Eu vou diminuir aqui. Então, com certeza eu vou dar uma discordância, então eu vou falar algumas coisas que talvez eu não concorde com o vídeo. Ou se eu concordar, eu falo. O personagem a aparecer no vídeo é o Terry Bogard, o herói old school dos jogos de luta, criado por Hiroshi Matsumoto e tendo... Era pra originalmente ele estar no Street Fighter, né? Só que como o criador dele acabou indo pra SNK, ele, bom, participou, foi protagonista de uma outra franquia. Tanto que no Street Fighter 1 tem até aquele cara de jaqueta que dá um soco na introdução. Deixa eu ver se eu acho. Deixa eu só trocar aqui minha tela pra vazar coisa que não deveria vazar. Deixa eu ver aqui, Street 1. Deixa eu ver. Não, intro. Aqui. Esse daqui não é o Terry, era um protótipo dele. Esse daqui era pra ser um protótipo do Terry, só que não foi. Só que, de fato, não virou o Terry, né? Até porque o criador foi pra SNK, aquela coisa toda, né? E assim, além do visual e tudo mais, história, que já que a SNK nos anos 90 tinha histórias muito mais desenvolvidas do que em outras empresas. Até mesmo de outros gêneros de jogos, não necessariamente jogos de luta. E então, com a entrada do Terry lá, né? Com a criação do Terry, no caso, e também de Fatal Fury... foi algo que marcou bastante. Tanto que tem até uma certa rixa entre fãs falando sobre os jogos da Capcom e também os jogos da SNK, principalmente os mais antigos. Sobre questão de lore, de personagens, de carisma e etc. Enfim, isso aí eu acho que não vai se encaixar nesse vídeo.
Tendo sua primeira aparição em Fatal Fury, rapidamente conquistou o interesse de vários jogadores da época, tornando-se o protagonista incontestável de toda a série Fatal Fury. Terry teve um desempenho incrível na Em partes, porque também teve o Hellbound Fatal Fury, que aí o protagonista já é o filho do Gizzy Howard, o Rock Howard. Que inclusive teve até um jogo novo, teve uma beta que saiu, acho que foi ontem, ou anteontem, não lembro. Faz pouco tempo, e eu vi umas lives do pessoal da FGC que tava fazendo, aí eu achei o jogo tá muito bonito. E sei lá, eu quero muito ver como é que vai ficar pronto, quando ficar pronto, sabe? Eu não vou poder jogar, infelizmente, meu computador não aguenta, eu também não tenho console, é uma tristeza. série KOF, que não só o redefiniu, mas o consagrou ainda mais como uma lenda dos jogos de luta. E não só isso também, né? Porque a SNK também ela tentou implantar outros personagens pra ser o seu mascote. Tipo a Nakoruru, de Samurai Shodown, um menino insuportável do caralho. Nossa, odeio essa personagem. E não pegou. Tentou colocar um monte de personagem pra ser mascote da empresa, não pegou. No fim ficou o Terry. Tanto que ele aparece até no Super Smash Bros. Eu não sei como é que é a jogabilidade dele, eu não vi muito, até porque, bom, eu não tenho console, então não tem como eu jogar. Mas sei lá, parece tá competente. Acho que assim, pra Smash, acho que o Terry não dá muito certo, não. Mas tá lá, pelo menos a homenagem tá ali. No entanto, para mim, a aparição favorita de Terry foi em um jogo chamado Garou: Mark of the Wolves. Foi lá que seus movimentos incríveis o redefiniram mais uma vez, mostrando sua versatilidade e evolução ao longo dos anos. Gostar de jogos de luta e não conhecer o Terry é quase um pecado. Seus movimentos icônicos como o Power Wave e o Power Geyser são reconhecidos por muitos fãs. Inclusive, esse anime dos anos 90 de Fatal Fury, eu recomendo que vocês deem uma olhada. Até porque a estética dos animes dos anos 90 também é muito bacana e tudo mais, né? Pode ser que você goste. É que assim, muitas pessoas normalmente torcem o nariz quando um anime tenta adaptar algum jogo, né? Isso aconteceu bastante com o anime de Fire Emblem. Mas é porque é o seguinte, é uma adaptação, né? Tipo, não tem como você portar a história 100% de uma mídia pra outra. Vai ter que ter alguma modificação. Às vezes vai ter coisas que não vão ser relevantes para serem colocadas e tudo mais. Às vezes acaba mudando até demais, mas aí tem que ter o ponto certo. Que a gente tem que entender que, por exemplo, no livro, vamos pegar um livro como exemplo, se fosse ter um livro contando a história de qualquer coisa, tem que ter bastante detalhe. Pra quê? Pra pessoa entrar naquele universo, ter aquela imersão, sabe? Já no videogame funciona de outra forma. Às vezes nem todo mundo quer perder muito tempo vendo cutscene, quer só jogar e foda-se, sabe? Não quer saber da história, por exemplo, vamos pegar The King of Fighters, vai. Não quer ficar sabendo como é que o Terry chegou naquele torneio, qual que é o objetivo dele, não. Só quer só dar porrada em pessoas e é isso, sabe? E tá tudo bem, sabe? Então, cada mídia tem uma adaptação. Porque não dá pra colocar essa riqueza de detalhes em jogos, porque o jogador vai ficar entediado, não vai querer jogar. Senão vai acabar virando um meme, como foi o caso de Death Stranding, né? Ou até mesmo jogos da Sony, que praticamente o pessoal usou falando que é filminho. Ele se tornou um personagem com técnicas simples de serem executadas desde... Uso o exemplo de The Witcher. É que The Witcher eu não sou fã da franquia, então a chance de eu falar uma merda é muito grande, sabe? Tu viu que o Fatal Fury tá com Open Beta? Eu vi, cara, eu tava vendo umas lives, eu tava assistindo a live da Vika Tamari. Nossa, agora eu tenho total certeza que eu falei o nome dela errado. Enfim, é de uma youtuber de jogos de luta. Eu tava vendo a live dela ontem. Cara, o jogo tá muito bonito. Eu quero muito jogar esse jogo. Meu PC é uma bosta, não roda. Mas assim, cara, o jogo tá muito lindo mesmo assim. Os primórdios em Fatal Fury até o mais recente em KOF 15, sendo a escolha ideal para quem está começando nos jogos de luta. Com seu boné e jaqueta vermelha e o seu carisma inegável, Terry é uma presença obrigatória nesse vídeo. Ele sempre foi e sempre será um grande herói, reconhecido por muitos como a verdadeira cara da SNK. E agora, com Fatal Fury City of the Wolves, ele mais uma vez mostrará por que é uma lenda dos jogos de luta. Agora vamos falar sobre Guilty Gear, uma das melhores franquias de jogos de luta, criada por Daisuke Ishiwatari. Cara, Guilty Gear parece ser um jogo tão maneiro, eu sempre falo assim, cara, eu vou jogar. Aí eu falo assim, depois eu jogo. Aí no fim eu nunca jogo, mas parece ser muito maneiro. Eu tenho que pegar pra jogar, porque tem os mais antigos que rodam no meu PC.
Então, desculpa, eu não tenho. Guy é o protagonista incontestável da série Guilty Gear, marcando presença desde o primeiro jogo da franquia. Ele incorpora os movimentos... Guilty Gear, muito gostosinho. Cara, eu tenho que pegar pra jogar. Depois eu tenho que ver quais são os que rodam no meu PC, porque aí se der um dia pra jogar online, a gente dá um jeito. Tem vários meios pra conseguir jogar online, mesmo que o servidor esteja desativado. A gente é brasileiro, então vivemos na base da gambiarra. Mas eu preciso jogar. Porque a jogabilidade dele me lembra muito jogos frenéticos, mas que não são difíceis. Tipo Skullgirls, sabe? Skullgirls é um jogo frenético pra caralho, só que é bem tranquilinho de jogar. Eita. Pera aí que eu recebi mensagens. Pera aí. Acho que o Gabe mandou alguma coisa. Calma aí. Vamos, Luquita, vamos. Caraca, você tem BlazBlue também, cara. Que foda. É que esse mês eu tô um pouquinho apertado por conta do... Eu paguei o IPTU, então foi... Tomei uma facada. Mas senão eu comprava, cara. Esse mês foi meio pauleira. Porque eu paguei o IPTU, eu paguei na parcela única. Porque eu sou Bilu Teteia. Então, pelo menos eu não preciso mais esquentar a cabeça. E eu esqueci de trocar a tela. Ainda bem que eu dei uma conferida antes. Os clássicos de um protagonista de jogos de luta, com combos acessíveis e técnicas simples de executar, o que acaba tornando uma escolha popular entre os jogadores, sendo conhecido por suas abordagens agressivas, investindo com força total e causando um grande dano aos oponentes. Como protagonista da série Guilty Gear, Soul Bad Guy faz o seu trabalho com bastante estilo. A maneira como Soul executa seus movimentos é completamente única e, claro, é complementado pelo estilo de animação incrivelmente legal de Guilty Gear. A personalidade de Soul e o seu estilo fodão no jogo aumenta a sua frieza e simpatia geral. O que mais você... Eu jogo com o Hiro até hoje. Caraca, ainda tem online aí? Sim, cara, porque normalmente lança o próximo jogo e já desativa o servidor. A Capcom é mestre em fazer isso. Poderia querer de um personagem principal de um jogo de luta, e ao contrário do seu nome, ele não é um cara tão mau. Desde sua estreia, Soul Bad Guy conquistou o coração de muitos fãs e é amplamente reconhecido como o rosto mais emblemático da série Guilty Gear. E você? Também acha isso? O terceiro personagem a ser mencionado é um dos ninjas mais reconhecidos dos jogos de luta, Sub-Zero. Criado por John Tobias, Sub-Zero é, na minha opinião... Mas aí a gente vai ter que colocar um asterisco. Vai ser qual Sub-Zero? O personagem mais emblemático da franquia Mortal Kombat. Ele fez a sua primeira aparição no primeiro jogo da série e desde então tem sido considerado um dos mais impressionantes personagens do jogo. Ele tem movimentos... Tá, então eu vou entender que ele tá englobando todos os Sub-Zeros num só, e não um específico. Então menos mal. Fáceis de serem executados e fatalities bem marcantes, então isso favorece-o bastante. Quem já jogou Mortal Kombat, com 100% de certeza já deve ter jogado com ele. E ouso dizer que ele é ainda mais conhecido que o Scorpion. Sua rivalidade com o Scorpion desde o primeiro jogo aumentou ainda mais a sua popularidade entre os fãs da franquia, que até mesmo recebeu seu próprio jogo, que muitos não gostam, conhecido como Mortal Kombat Mythology. Ai, esse jogo é triste de jogar, viu? Assim, vendo assim, parece, nossa, legalzinho, vou dar uma chance. Você até consegue jogar e tudo mais. Eu acho as partes as cutscenes feitas com atores de verdade, eu acho foda. Eu sei que é tosqueira, pá, não sei o que, mas, porra, anos 90, então dou uma relevada e tal. Eu acho foda. Mas a parte da jogabilidade, às vezes, ela acaba te traindo e você se fode. Porque o jogo não é tão polido assim, sabe? Mythology Sub-Zero, considerado um dos personagens mais populares. Gabe, jogava o 11, saudades da Scarlet. Nossa, a Scarlet é... Como é que é mesmo? Quando eu vi a Scarlet pela primeira vez, foi lá no Mortal Kombat 9. Assim, caralho, que mulher louca. Mas, tipo assim, eu nunca cheguei a jogar com ela mesmo, sabe? Até porque eu nunca fui muito jogar Mortal Kombat. Minha praia sempre foi mais Street. Então, quando eu vi ela no Mortal Kombat 9, das poucas vezes que eu joguei, antes de ter no meu PC, eu achava, tipo, caraca, surtadaça. É porque eu preferia jogar com a Kitana, do Mortal Kombat 9. Agora, se eu pegar pra jogar hoje mesmo, tipo, eu vou apanhar, porque eu não sei jogar com ninguém. Populares e reconhecíveis, não apenas na franquia, mas em todo o gênero de luta, Sub-Zero é indiscutivelmente o personagem mais icônico de Mortal Kombat, ao lado de Scorpion. Soldado de Elite, Special Force é pior. Sim, é pior. Isso aí a gente não tem dúvida. É que o Mythology Sub-Zero, às vezes, ele engana, porque eu achava que o pessoal
exagerava muito nas opiniões. E sim, tem alguns exageros, mas você meio que acaba se adaptando ao jogo, sabe? O jogo não é... O Mythology Sub-Zero não é um lixo que tem que ser descartado. Não, tem umas coisas legais ali também. Como até mesmo na lore, né? Que ali você fica sabendo que o Scorpion foi enganado pelo Quan Chi. Que aí, enquanto o Scorpion tava indo lá pra pegar, se não me engano, acho que um amuleto lá também, que o Sub-Zero também tava indo. Enquanto isso, o Quan Chi tava fazendo o caralho lá onde o Scorpion vivia. Inclusive, até desvivendo a família dele. Liu Kang e muitos outros. Considerado por muitos um dos personagens mais conhecidos da série Tekken, Kazuya Mishima, pra mim, tem uma personalidade provavelmente inspirada em Vegeta, e isso já o faz se destacar na série Tekken. Olha, eu vou dizer aqui um fato sobre mim. Por muito tempo, eu confundia o Kazuya e o Jin. Eu achava que ou eram o mesmo personagem, ou sei lá, que eram irmãos, alguma coisa assim. Porque eu nunca acompanhei a história de Tekken. Quando eu jogava, eu era criança, então não tinha noção nenhuma. E só depois de muito tempo fui entender que... Ah, tá. Tá, entendi. É pai e filho. Tá, entendi. Tipo, dá. E assim, Tekken é legalzinho. Arena Fighters, assim, que é em 3D, que fica girando e tal, não é minha praia, não sou muito chegado. Mas se alguém me chamar pra jogar Tekken, eu jogo sem problemas. Tanto Tekken quanto Virtua Fighter, que eu acho... Virtua Fighter pra mim sempre foi um jogo de luta sem sal, sabe? Pra mim, se fosse colocar algum jogo indie, como o brasileiro Pocket Bravery, pra mim tem muito mais valor do que o Virtua Fighter. Embora ele seja visto como o principal... Peraltas, os dois têm duas belas entradas. Você tem um grande ponto aqui, Peraltas. Ao protagonista e herói do primeiro jogo, Kazuya se tornou um dos principais vilões da série a partir do Tekken 2. Em Tekken 2, ele se tornou mais desenvolvido, e a sua ausência posterior em Tekken 3 apenas tornou seu futuro retorno mais emblemático. Seu conjunto de movimentos evoluiu muito ao longo dos anos, e ficou conhecido por suas muitas técnicas autênticas baseadas no karatê e as executa com um certo ódio no coração, já que o mal habita dentro dele, não é mesmo? Kazuya também se tornou mais casca-grossa à medida que a história da série Tekken avançava. O mais interessante é que a maioria dos lutadores de karatê no mundo dos jogos de luta são tipicamente todos bonzinhos, já Kazuya é bem diferente. Kazuya, sendo um vilão, sempre deu à série Tekken aquele aspecto poderoso e único, o que sempre me fez associá-lo a Vegeta em suas primeiras aparições. Se você é fã de jogos de luta, a gente não pode negar que no caso do Kazuya é uma coisa completamente diferente do padrão. Igual ao The King of Fighters. Porque antes do KOF sair, no caso do KOF 94, os protagonistas de jogos de luta, isso inclui até mesmo Terry Bogard e Ryo Sakazaki, eram tudo caras parrudões, tipo, exalando testosterona. Aí KOF, ele sempre flertou muito mais com a estética mais andrógena, sabe? E brincando até mesmo com a estética de Jojo. Tem muita Jojo referência em KOF. Mas é uma coisa que se diferenciava em relação aos demais. Tirando, claro, a sua gameplay e tudo mais, né? E até mesmo a lore. Porque, cara, a SNK sabia fazer lore foda nos anos 90. Com certeza já jogou KOF e provavelmente conhece Yori Yagami. Desde sua primeira aparição no KOF 95, Yori rapidamente se tornou um ícone dos jogos de luta devido ao seu estilo de combate brutal e a sua personalidade misteriosa e maligna. Bem, na verdade ele não é mau, mas o seu estilo aparenta que ele seja. E ele provavelmente gosta de manter o seu estilo. Ele evoluiu significativamente. Assim, tipo, ele só parece ser um cara arrogante e convencido. É isso. Às vezes aquele cara que você olha assim, tipo... como... Enfim, é um tipo de personalidade que só funciona em mídias. E se você for tentar ser assim na vida real, você vai ser alvo de piadas. Todo mundo vai rir de você. O personagem sem nunca perder as suas marcas registradas, como seu design. Yori é um personagem que não tem medo de ser um pouco extravagante. O nome Yagami em japonês significa Deus da Noite, e Yori praticamente definiu o que há de legal na série KOF após a sua chegada no KOF 95. Foi muito interessante ver o momento em que o Yori perdeu os seus poderes e as suas lendárias chamas roxas no KOF 12 e 13, marcando uma nova era para ele. No final das contas,
Iori é o ícone atemporal da SNK e um dos personagens principais que deram vida à série KOF. Um The King of Fighters sem o Iori é um pecado. Para muitos, ele é considerado até melhor que o próprio protagonista da série, Kyoko Sanagi. Olha, eu tô nessa opinião porque eu acho o Kyo bem meio sem sal, sabe? Não sou muito fã do Kyo, não. É legal jogar com ele, mas assim, tipo, entre ele e o Iori, eu prefiro o Iori, sem dúvidas. Não desmerecendo o Kyo, que é um personagem muito legal. Peraltas, ele parece aqueles garoto viciado anime que acha que é protagonista de algo. Sim. Só que esse tipo de personagem funciona em mídias. Agora, se, né, como eu falei, se o cara age assim na vida real, vai sofrer bullying, mas vai sofrer bullying foda. Mas o Iori, pra mim, ou vai virar youtuber. É muito mais interessante. Akuma é um personagem que tem uma presença imponente e isso o torna uma figura temível a qualquer um que o enfrenta. Conhecido como o Supremo Mestre do Punho, Akuma fez sua primeira aparição em Street Fighter 2 e desde então ele se tornou um dos personagens mais poderosos e respeitados dos jogos de luta. A criação do Akuma foi inspirada em uma piada do Dia da Mentira publicada pela revista Electronic Game Monthly. A farsa envolvia um código secreto em Street Fighter 2 que permitia aos jogadores lutar contra um suposto mestre de Ryu e Ken chamado Shenlong. Com movimentos quase idênticos aos de Ryu e Ken, Akuma é considerado um personagem de alto risco e alta recompensa, também conhecido como canhão de vidro. Em sua forma Shin Akuma, ele é um dos chefes mais apelões dos jogos de luta, lado a lado com Rugal. E um vídeo como esse não poderia deixar o Akuma de fora. Ele tem um legado. Criado por Manabu Takemura e tendo sua primeira aparição como protagonista no primeiro... Tá, agora que ele tá falando do Ryu, em relação ao do Akuma não terei muito o que falar. Tipo, se você falar qualquer coisa que discorda, automaticamente meio que você tá errado, porque o Akuma é foda, não tem nem muito o que falar. E é lógico, como ele é um personagem, como foi dito no próprio vídeo, de alto risco e alta recompensa, você também acaba sofrendo bastante. Então você tem que saber quando atacar e quando utilizar o que for necessário. Principalmente o Shungokutsatsu, ou o especial da tela branca, tela preta, que seja. Porque tem algumas pessoas que acabam se empolgando na hora que estão jogando de Akuma e acabam jogando a moda caralha. Aí vê que o boneco não é... Aí fala, o boneco é ruim. Não. Ele tem uma energia menor em relação a outros personagens, então teoricamente ele toma mais dano, mas é pra equilibrar o jogo, em partes. Porque ele consegue destruir um jogo quando ele tá na forma Shin Akuma. E uma das piores formas que ele tem, de Shin Akuma no caso, seria no Street Fighter Alpha 2 ou Street Fighter 02, que é o título brasileiro desse jogo. E sim, tem uma versão de Street Fighter Alpha aqui, só pro Brasil. Que é até em português, inclusive. Mas sem perder o fio da meada, é foda você enfrentar essa versão do Akuma. Tipo, é muito difícil de ganhar, porque ele perde pouca vida e ele tira muita vida sua, no caso. E assim, você tem que ser absurdamente louco pra ganhar dele, independente da dificuldade. Que se eu não me engano, acho que você precisa pelo menos finalizar as partidas com um super de 3 níveis. Que no caso seria apertando os 3 botões, ou um atalho desses 3 botões, né? Tanto soco quanto chute. E tal, e sei lá, acho que uns 2 ou 3 perfects ao longo da campanha do arcade. Então assim, era foda. Também tem a versão do Capcom vs SNK 2, que é um pouco mais punk, mas ele segue um padrão. Se você jogar contra ele várias vezes, você acaba pegando o padrão e ele tem dificuldade pra defender na parte rasteira. E tem também na parte do SNK vs Capcom Chaos, que ele apela pra caralho também. Tipo, ele vira um zoner e um rushdown e você não consegue saber quando que ele vai acabar mesclando nesse estilo de jogo. E quando eu falo que ele é zoner, não é tipo ficar soltando um Hadoukenzinho na tela, não. É Hadouken de cobrir basicamente a altura inteira do seu boneco. E mesmo que você pule, você é atingido. Então é uma pica enfrentar ele também. E pensar que nesse jogo ele não é o último chefe. Então, dependendo dos requisitos que você cumpre, você ainda tem mais um outro chefe que você enfrenta. Sendo a Athena. Aí não é a Athena do KOF, e sim a Athena de Psycho Soldiers. Ou aquele demônio lá que é um jogo da Capcom, que era do Super Nintendo, eu não me lembro o nome. Eu não me lembro o nome.
Se o Gabe ainda estiver aí, eu acho que provavelmente ele deve ter tido um Super Nintendo. Teve um jogo de um demônio que era da Capcom. Eu não me lembro o nome dele, cara. Deixa eu dar uma pesquisada. Eu acho que eu vou conseguir achar. Quer ver? Não. Do Demônios NES. O jogo dele é Demon's Crest, mas eu não me lembro o nome do personagem em si. É esse personagem aqui, ó. Ah, ótimo. Imagem Pitiquita. É desse jogo aqui. Eu não me lembro o nome do personagem. Esse mesmo, Gabe. Não é Darkstalkers. Não é. É desse jogo aqui. Ele é um dos chefes finais. Porque assim, tem uns requisitos que você tem que cumprir. Dependendo, você ou vai pro céu e enfrenta a Athena, ou você vai pro inferno e enfrenta o Firebrand. E é isso. E ele também é um Zorn desgraçado, mas eu acho ele mais fácil do que a Athena. Porque a Athena quebra a sua defesa com alguns golpes. Deixa eu ver aqui, Soldado de Elite. Você já conheceu alguém na vida real que acha que é o protagonista? Pra caralho. Principalmente na minha época de faculdade. Porque assim, o pessoal que era um pouquinho mais novo que eu, tipo, eu já fui pra faculdade e já tava já na casa dos 20 anos, né? Então já era um pouquinho mais velho, mas nem tanto assim. Mas o pessoal mais novo que eu meio que tava se achando, tipo, nossa, caralho, eu sou adulto, que não sei o que, tô fazendo coisa de adulto, pipipi, popopó, olha só, eu sou foda, que não sei o que. E era piada do grupo. E também muitas pessoas, até mesmo no mercado de trabalho, que tem bastante, porque eu sou da área de TI, né? E o pessoal da área de TI se acha especial porque sabe mexer no computadorzinho. Não, você não é especial. Você só sabe de algumas coisas em específico que talvez a maioria das pessoas não sabe. Ao mesmo tempo que você também não sabe de outras coisas. Como, por exemplo, agir que nem um ser humano na sociedade. Meio que deu uma desabafada aqui. Soldado de Elite. Nas HQs de Street Fighter, o Akuma tem uma puta história foda. Depende das HQs, porque tem uma HQ que eu inclusive já até falei pro Craven várias vezes pra fazer vídeo dessa HQ, que é uma HQ ruim, que teve até aqui no Brasil. Eu acho que não é Malibu Comics, depois eu tenho que dar uma olhada. Imagina se a história do Street Fighter fosse escrita por um adolescente de 15 anos que estava descobrindo o que era ser Ed. É ruim nesse nível. Tipo, não tem nada a ver com a lore principal, mas é uma HQ ruim. Ruim. A única coisa que acontece naquela HQ que os fãs querem por algum motivo é uma relação entre Ryu e Chun-Li. É a única coisa. O único fanservice, mas isso aí é de fãs mais modernos. E tem coisas bizarras, tipo o Ken morre de uma forma brutalmente e desnecessariamente de graça. Ainda estamos à procura de uma área com menos autistas, síndrome de protagonista e que negativo do que a área de TI. E muita gente relata que. É assim, a área de TI, cara. Não é todo mundo que é assim, mas é lógico que os que mais se destacam são as pessoas que. Sabe? São insuportáveis. Tem algum problema. E eu não tô querendo falar que essas pessoas são neurodivergentes. Às vezes a pessoa só tá querendo compensar, sei lá. Às vezes não consegue arrumar uma namoradinha, um namoradinho e tudo mais. Aí quer compensar profissionalmente, sabe? Tipo, nossa, eu sou mais foda porque eu programo melhor do que você. Ou é porque eu sou um suporte melhor do que você e tal. É algo meio infantil, é algo bobo, mas acontece pra caralho. E você não pode simplesmente mandar tomar no cu porque, bom, você depende do salário, né? Na área de TI, ou você fica calmo ou você... peraí, na minha faculdade temos uma teoria. Na área de TI, ou você fica calmo ou você fica doido. Você também pode ficar obeso. Então, se cuide, cara. Quer ser calvo? Beleza, acontece. Mas agora, quando você tá meio gordinho, aí né, pode ser um pouquinho ruim. Se você quiser também. Se você não quiser também, quer viver comendo, pai... Todo mundo aqui é adultinho. Deixa eu ver. Aí... caralho, vou dar
Nossa, essa frase fora de contexto foi maravilhosa. Aê, Luquita, ele mostrando aqui do... a da beta do Fatal Fury. Depois, qualquer coisa, se tiver algum vídeo que não tenha copy, a gente pode dar uma assistida depois. Só sei HTML, sou horrível em C e em Java. Cara, eu também não sou da área de programação. Eu sou mais da parte de rede, segurança digital, essas coisas. Mas programação não é pra mim, não. E depois eu acho que se der a gente vai ver uma beta do Fatal Fury. Aí não vai ser pra canal de cortes. Não, pode ser também, foda-se. Como a gente vai falar. Eu tenho muita curiosidade, porque tipo assim, quando saiu o trailer da Mai, agora eu tô falando aqui pra quem tá acompanhando mais o novo jogo do Fatal Fury, o pessoal ficou chorando, porque ela não tá mais usando aquelas roupas, aqueles trapos, né? Não é nem roupa que dá pra chamar aquilo. E eu achei aquela jaqueta de couro da Mai muito foda. Sim, da Mai. Eu achei aquela... Cara, a Mai de jaqueta de couro com roupa de couro é a minha religião. É isso. Apenas isso. É assim, é simplesmente assim. Se ela aparecesse na minha frente e mandasse, eu obedecia. Foda-se. Simplesmente assim. Eu acho que eu vou até colocar uma foto aqui pra não ficar na base do Palaro. Então vamos ver aqui. É que eu tô colocando aqui porque como eu vou pesquisar mais Shiranui, eu tenho medo do que vai vir. Real Bolt 2. Não, eu não quero ver a roupa normal dela. Eu quero ver a roupa de couro. Nossa, que frase estranha. Ah... Carai. New Consumer. Pô, mas só tem só um PNG que não mostra tudo. Ah, esse aqui é do Street Fighter, não quero. Real bom... Não, Não... Caraca, mas não tem uma foto boa. Não, isso aqui é IA. Quase que eu coloquei uma imagem de IA aqui. Aqui, achei uma foto. Achei uma foto. Vou trocar. Live irá acabar? Não, a gente tá conversando. A gente tá conversando aqui sobre roupas. Aí a gente tocou no assunto mais Shiranui. Não, então, quase que eu caí, porque eu não tinha reconhecido. E isso daqui parece print do jogo mesmo. É, print do jogo. Aqui, ó. Essa é a nova roupa da Mai, que o pessoal ficou chorando. Lógico, o pessoal mais nerdola ficou chorando. Mas essa daqui é a nova roupa dela. Porque, bom, na lore ela tá mais velha, né? Então, eventualmente ela não vai querer usar uma roupa que a gravidade prejudicasse muito ela. Porque é assim que funciona na vida real. Aí eu tava comentando com o Gabe. Que, tipo, essa roupa da Mai... Assim, eu achei muito... Cara, eu achei muito foda essa roupa. Porque, tipo assim, não era algo que eu esperava. Eu fiquei muito curioso pra saber como é que ia vir a Mai. Será que a Mai ia vir com a mesma roupa de sempre? Ou, no máximo, colocando alguma coisa nos peitos pra... Sabe, politicamente correto? Não, e o resultado foi muito melhor do que eu esperava. E eu, particularmente, eu adorei esse design. E foda-se que quem não gostou. É isso. No Street Fighter 6 ela tá linda também, sim. Mas assim, essa roupa aqui foi meu ponto fraco, confesso. Eu falo sem medo mesmo, essa roupa aqui foi meu ponto fraco. Adorei. É aquela história, se ela manda eu obedeço. Simplesmente assim. Vamos terminar aqui o vídeo, porque senão a gente não termina ele. Street Fighter, Ryu é e sempre será um dos personagens mais conhecidos de todos os tempos, não só em jogos de luta, mas no mundo dos games em geral. Ryu, com seu famoso Hadouken, é um personagem com movimentos muito fáceis e muitas pessoas curtem não só pela jogabilidade, mas também pela sua história e pelo seu jeito determinado. Quem também não fica para trás. No começo, quem Ryu... Assim, o Ryu... Ele pode não ter uma história interessante... E, bom, quem também não tinha,
Agora no Street Fighter 6 meio que deu uma reviravolta lá na vida dele lá e pros caralho e tal. Mas o Ryu, ele é muito bom pra iniciantes em jogos de luta. Pra você aprender o básico e tudo mais. E se você entende um pouco da história do Ryu, você meio que começa a sacar algumas coisas. Porque a história dele nada mais é do que um tutorial de como você jogar um jogo de luta. Tá, tirando a parte do Satsui no Hadou, aquela coisa toda. Mas você meio que acaba tendo uma noção de, por exemplo, não ser afobado, você saber ser esperto na hora de lutar e etc. Aquela coisa toda, né? É o caminho do guerreiro, sabe? Então meio que é um tutorial. Antes mesmo de existir tutoriais. Pelo menos eu interpreto dessa forma. E assim que você conseguir dominar, conseguir aprender as mecânicas dos jogos de luta, aí é mais interessante você jogar com o Ken. Que jogar com o Ken é mais divertido. Não que eu não goste do Ryu, o Ryu é um dos meus personagens favoritos dos jogos, mas eu acho bem mais divertido jogar com o Ken, de vez em quando, sabe? Até porque, enfim, é fácil de você se identificar com ele, principalmente se você for meio cabeça quente. E é um dos poucos personagens loiros que eu uso pra jogar em jogos, porque normalmente eu não gosto de personagem loiro. Eita porra, o mod pegou o Gabe. Eu habilitei aqui o Gabe, não tinha visto. Desculpa. Deixa eu ver. Gabe, por isso que eu jogo de Aki no Street Fighter 6. Veneno e ser safada. Sim. É que, tipo, a Aki... Cara, a Aki nunca me chamou tanta atenção o design dela, cara. Se for o que eu tô pensando aqui. Não me lembrei. Aki, SF6. Se for o que eu tô pensando, eu posso estar me confundindo aqui. Ah, tá. Sim, sim. É a mulher dos venenos mesmo. É a de cabelo branco. Cara, ela não... Bom, assim... Eu não sei como é que é a jogabilidade dela, porque eu não tenho o jogo. Mas, sei lá, cara. Eu não curti muito o estilo dela, não. Aí, de repente, pra jogar com ela, deve ser, pô, divertido pra caralho. Ela é uma cobrinha. Eu amo Croba. Ah... Entendi. Faz sentido. Agora faz sentido. Por um breve momento eu achei que você ia gostar de jogar com a Juri, Gabe. Porque, bom, ela é aquele estereótipo de mulher surtada. Até por conta que a menina também só se fudeu na vida, né? Então, se ela não fosse surtada, seria uma surpresa. Sempre foram bem parecidos. Com o passar do tempo, os dois traçaram caminhos diferentes em seus estilos. Ryu tem sido o garoto propaganda da Capcom para o Street Fighter desde o início, ostentando a sua essa parte eu discordo, porque a Capcom tá querendo empurrar goela abaixo o Luke. Que eu achei ele bem meio... Nhé. Tipo assim, pra ser protagonista, eu acho que ele não tem carisma o suficiente. Mas pra ser um personagem tipo um alívio cômico, tipo, sei lá, o Dan Hibiki, só que melhorado, aí, pô, ele ia servir legal. Mas, pô, cara, não gosto muito do Luke, não. Eu gosto também, é a minha segunda boneca. Ah, tá. Eu ia ficar surpreso se você não gostasse da Juri. Eu sei jogar pouco com ela, eu não jogo muito com ela. Mas quando eu jogo com ela no Street 4, que é o que eu tenho, dá pra fazer um estrago legal. icônica bandana, luvas e traje tradicional de artes marciais. Ryu é o primeiro verdadeiro herói dos jogos de luta. Ele é o lutador mais sério e focado de todos. Além disso, há um significado mais profundo por trás de Ryu e sua história. É algo de quem pratica artes marciais que podemos admirar. E para fechar, temos um samurai Haomaru, um personagem clássico dos jogos de luta e um herói carismático da série Samurai Shodown. Ele compartilha uma semelhança óbvia com Ryu, em alguns aspectos, principalmente na forma como seus movimentos são executados, o que por si só é outro aspecto interessante sobre ele. Como personagem, Haomaru é o retrato de Miyamoto Musashi. Já a sua personalidade super confiante sempre foi divertida na série, especialmente porque ele tem as habilidades para sustentá-la. Ninguém consegue arremessar e pegar uma espada na... Samurai Shodown também é um puta jogo foda, cara. Eu não joguei o mais novo, não, novamente, o meu PC é uma batata com Arduino. Mas eu joguei os mais antigos. E, cara, é completamente diferente dos outros jogos tradicionais, tipo KOF, Street, essas coisas. Porque o fator espada,
ou arma que seja, dependendo do personagem que você tá pegando, conta pra caralho. E assim, um erro seu, você se fode lindo nesse jogo. Então assim, você tem que, sabe, além de você ter a noção dos futsis, que seria o beabá, né? Tipo, quando você vai atacar, o que você tem que fazer e tudo mais pra você não se foder. O fator espada acaba pesando bastante. Deixa eu vir aqui pra cá. Na bainha como Haohmaru. Para encerrar, Haohmaru é simplesmente um samurai durão, e ele sabe disso, um herói clássico atemporal de jogos de luta, e um dos samurais mais conhecidos. Agora eu quero saber a sua. Não, e também na parte do Haohmaru, muitas pessoas provavelmente devem ter conhecido ele no Capcom vs SNK 2. Até porque Samurai Showdown, pelo menos, não tem o mesmo impacto que tem KOF aqui no Brasil. E, obviamente, o visual dele marca pra caralho. E, enfim, ele é um personagem foda. Mas, não tem nem muito o que falar sobre o Haohmaru, não, cara. E, bom, eu quero saber o que vocês acham. Eu já falei aqui sobre os personagens que ele, no caso, comentou. E também um pouco sobre os personagens que eu gosto. Por exemplo, a Mai. Eu adoro a Mai, cara. Uma das personagens fodas de jogar. Outros personagens também que eu gosto de jogar. Obviamente o Iori, que também foi citado no vídeo. Ryo Sakazaki. Deixa eu ver quem mais. A Yuri, a irmã do Ryo. Ken, já falei. Tem o Vega. Ou Balrog, se você estiver jogando a versão japonesa. Cara, de Street Fighter eu jogo com quase todos. Eu só não gosto muito do Guile. Do Guile e da Kame. Não gosto dos dois. Tipo, até jogo, mas acho... O Guile é muito americano e eu não gosto dos Estados Unidos. E a Kame é loira. É isso. Não conheço nada de jogos de luta, então só vou dizer com código 100%. Cara, é muito legal quando você aprende a jogar, cara. É muito legal e tal. Tipo, é lógico que a grande graça dos jogos de luta é você ir jogando com as pessoas que estão aprendendo junto com você. Pra você evoluindo junto. Tipo, eu não sei jogar jogo de luta. Aí você chama um amigo que não sabe muito também, é divertido. Mas é lógico, tipo assim, eu não tenho pretensão em ser um jogador profissional. Então eu jogo mais por party game mesmo. Tipo, eu e o Gabe, a gente se combinou de jogar, sei lá, Street Fighter 6, por exemplo. A gente não vai jogar, tipo, com o objetivo de, sei lá, fazer FT10, FT5. Não, a gente vai jogar e falar bobajada. E falar muita bobajada porque, pô, é um jogo. Não é o nosso objetivo, não é o nosso ganha-pão, sabe? Jogos que o Luquita nunca jogará nas suas lives. Postal, Manhunt e Mortal Kombat. Não, eu jogaria. Os jogos que eu nunca jogaria seriam um LoL. E tinha um outro que eu não me lembro, cara. LoL eu nunca vou jogar porque não tem interesse. Tinha um outro... Pokémon. Pokémon também não gosto.